Então, devo começar por dizer que é um prazer para mim estar aqui convosco hoje, mas espero que ninguém se sinta particularmente especial por causa disso, porque eu digo isso em todas as igrejas onde vou falar da palavra de Deus. Mas devem sentir, cada um de vocês deve sentir especial, porque é muito amado, é muito valorizado por Deus, ao ponto de Ele enviar o Senhor Jesus Cristo para morrer a morte que nós merecíamos, para sofrer o castigo que cada um de nós merecia. É por isso que também sentir especial, não é por eu dizer que gosto de estar convosco, mas tenho de dizer que não consigo pensar de uma maneira melhor de passar o domingo de manhã, o dia da semana em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Não há melhor maneira de passar o domingo de manhã do que com aquelas pessoas com quem iremos passar a eternidade, não é? Lembrando e agradecendo ao nosso Salvador. Portanto, devemos fazer com que este domingo, cada domingo, seja um pouco um antegosto daquilo que nos espera na eternidade. Eu quero falar hoje, mas antes de começar a falar, eu vou fazer a pergunta, penso eu que é a pergunta mais temida por qualquer membro de uma Assembleia, quando o pregador sobe ao púlpito. A pergunta é, de que é que o pregador falou da última vez que aqui esteve? E vocês devem ficar agradecidos. Porquê? Porque noutras igrejas a pergunta mais temida é se vocês têm os dízimos em dia. Penso que não é o caso aqui. Portanto, vocês aqui até têm uma certa vantagem em relação a algumas igrejas que, infelizmente, mantêm as pessoas presas e debaixo de ameaça, porque se tu não fazes aquilo que o pastor manda ou que o líder manda, podes estar em maus lençóis. Podes até perder a salvação, como alguns dizem, mas nós sabemos que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador tem a vida eterna. É uma nova criatura e tem a certeza dos seus pecados perdoados. Mas não leva mal se não se lembrarem, mas rapidamente provavelmente se lembrarão. Alguém se lembra do nome da pessoa? Diz lá. Mica. Muito bem. Mica, exatamente. O Mica era um senhor que nós lemos sobre ele em Juízes 17. Eu vou tentar em 5 minutos pôr-vos ao corrente da situação e depois tirar algumas lições muito importantes sobre o episódio que se vem a seguir. Porque isto aqui é no fundo, uma minissérie. Tem o primeiro episódio, que é do Mica, em Juízes 17, e depois tem o segundo episódio de Juízes 18. Então nós lemos sobre este homem que vivia na montanha de Efraim, e o nome dele era Mica. Então o que é que aconteceu ali? Ele terá roubado dinheiro à mãe, penso eu. Depois a mãe andava lá a amaldiçoar, a lançar maldições, e ele, com medo, devolveu o dinheiro à mãe, e a mãe ficou toda contente. Olha, vou dar este dinheiro ao senhor e vou fazer uma imagem de escultura e uma imagem de fundição. Isto em Juízes 17, 3 e 4. Então, eles fizeram ali umas imagens e fez uma casa de deuses. Diz aqui, versículo 5, e fez este homem Mica uma casa de deuses e consagrou um dos seus filhos para ser sacerdote. Ou seja, eu disse na altura que ele, só nestes primeiros versículos deste capítulo, ele e a família quebraram quase todos os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus, excetuando o do sábado, o de adulterar. De resto, acho que ele foi tudo. Foi todos os pecados possíveis e imaginários. E o que é que este homem fez? Enveredou pela idolatria. E porquê? Porque durante, provavelmente, séculos, aquela família, os seus antepassados, não valorizaram a comunhão com o povo de Deus. Não valorizaram o estudo da palavra de Deus. Não valorizaram a sua relação com Deus. Valorizaram outras coisas. E a dada altura já tinham uma ideia tão deturpada do que era Deus e daquilo que Deus se agradava, que ele estava em casa com ídolos, imagens de escultura, coisa que Deus claramente não aprova. Tinha posto lá o seu filho para ser sacerdote, coisa que não podia acontecer, não era qualquer um para ser sacerdote, tinha de ser da descendência de Arão. Estava a fazer tudo mal. E a coisa ficou ainda pior porque ele pensava que estava bem, a fazer bem, porque depois apareceu lá, errante, um
levita, e ele convidou para fazer o sacerdócio lá em casa. Isto no versículo 10. Versículo 10. Fica comigo, sempre por pai e sacerdote. E ele ficou todo contente e começou a ser ali o sacerdote na casa de deuses do Mica. E o Mica fica todo contente. O que é que ele diz? Versículo 13. Versículo 13. Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Imaginem o que é a tragédia moral, a tragédia espiritual deste homem. E que é a tragédia espiritual e moral de milhares de milhões de pessoas aqui pelo mundo fora. Eu estou bem, Deus está contente comigo porque eu estou a fazer isto, isto e isto. E nem sequer se preocupam, por um bocadinho que seja, em ver, olha, o que é que a palavra de Deus diz sobre isto? Eu estou a falar de Deus, Deus para aqui, Deus para ali. Será que Deus aprova aquilo que eu estou a fazer? As pessoas muitas vezes não querem saber. E se nós abrimos a Bíblia e lemos um versículo apenas que põe a nu o seu pecado, não querem nada. Mas isso já foi escrito há tanto tempo. Deus não é assim. O Deus que eu conheço aceita-me tal como eu sou. Deus aceita-nos tal como somos. Mas quem vai a Deus não volta igual. E um exemplo claro disso são os magos, não é? Os magos que, quando foram ter com o Senhor Jesus Cristo, voltaram por outro caminho. E quem vai a Deus não pode ir embora da mesma maneira. O que é que disse o Senhor Jesus Cristo a dada altura à mulher que foi apanhada em adultério? Vai, não peques mais. O que é que diz hoje muitas igrejas, infelizmente? Vem. Podes continuar a pecar. Podes continuar tal como estás. Eu não te vou julgar. Quem sou eu para te julgar? Mas a palavra de Deus. Devemos julgar segundo o que a palavra de Deus diz. Infelizmente, as pessoas sentem-se bem. O Senhor me fará bem porque tenho um levita por sacerdote. Estava a fazer tudo mal, do princípio ao fim. Não se aproveitava de nada ali. Nem honrar o pai e a mãe. Ele roubou. Ele fez imagens de deuses. Beneficiou o seu filho inicialmente para ser sacerdote. Não se aproveitava nada. E infelizmente há pessoas que vivem desta maneira. E eu depois vejo. Eu agora não tenho redes sociais, mas quando tinha, às vezes via pessoas que se dizem crentes a expor aquilo que fazem em termos de que o entendimento que eu tenho à luz da palavra de Deus é pecado. Expõem aquilo, não têm vergonha, porque pensam que estão bem. E depois vejo outros crentes a aplaudir, a dizer que acham muito bem. Eu não entendo. Não entendo como é que se chega a um ponto onde aquilo que é claramente pecado, à luz da palavra de Deus, é celebrado, é tido como normal. Isso acontece quando? Como na família de Mica, se valoriza a palavra de Deus, se desvaloriza a comunhão com o povo de Deus e se desvaloriza o próprio Deus. Então esta história continua. Se isto é trágico, o que vem a seguir é pior. Porquê? Porque aqui afeta uma família. Mas quando este mal, como vamos ver, quando este mal se espalhou para um grupo mais largo de pessoas e até para uma tribo inteira. Uma das 12 tribos de Israel. Capítulo 18, por favor. Capítulo 18. Dizia assim: naqueles dias não havia rei em Israel e nos mesmos dias a tribo dos Danitas, a tribo de Dan, buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhes havia caído sorte por sua herança. Ou seja, quando foi feita a distribuição da terra prometida pelas tribos, houve 2 tribos e meia que ficaram do lado do Rio Jordão e as outras 9 e meia ficaram do lado do mar, assim, do lado do Jordão. E a tribo de Dan não ficou muito contente com o que lhe tinha calhado a herança. Então andavam à procura de mais espaço. Não era suficiente para eles. Então eles andavam por ali um bocado errantes. A tribo de Dan vivia cá no sul. E Efraim, que era onde morava este Mica, ficava mais ou menos a centro. Imaginem, Dan ficava em Lisboa, Efraim, onde morava o Mica, ficava em Coimbra, e o sítio que nós vamos falar daqui um bocadinho fica lá mais para o norte, para o Porto, por exemplo. E então a tribo de Dan andou, versículo 2,
Eles saíram alguns, foram 5 homens valorosos e chegaram à casa de Efraim. Chegaram à casa de Mica. E passaram ali a noite. Estamos a ver aqui no final do versículo. Sim. E no versículo seguinte, eles estavam na casa de Mica e o que é que dizem? Reconhecendo a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para ele lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Provavelmente era uma questão de pronúncia, de sotaque. Os sotaques não é só aqui em Portugal que existem em todo o mundo, e até há um episódio trágico no livro dos Juízes em que pessoas, por pronunciarem mal uma palavra, na história de Jefté, se tiverem curiosidade de ver isso, a dada altura de Jefté, o que aconteceu? Houve lá uma guerra e depois, eram tempos tenebrosos, houve uma guerra civil entre os próprios israelitas. E então, havia a dada altura, o exército derrotado estavam a fugir. Então, tentaram atravessar um rio. Só que no rio estavam lá os do exército vencedor e estavam lá para matar todos aqueles que fossem do exército inimigo. E então, como é que eles sabiam se era dos inimigos ou dos aliados? Diziam assim, diz Sibolé. É uma palavra, nem sei o que é que quer dizer. Sibolé. E eles, a pronúncia deles, eles diziam Shibolé. Tal como em Portugal, algumas pessoas, para dizer alguma palavra começada por essa, dizem, em vez de dizer serra, dizem xerra, não é? A pronúncia. E então eles viam, olha, este é dos inimigos e morreram ali uns milhares de pessoas por causa da pronúncia. Ou seja, aqui também em Israel havia esta questão da pronúncia. E eles, esta maneira de falar não é daqui. Nós estamos a reconhecer este tipo de maneira de falar. Então perguntaram, o que é que andas aqui a fazer? E ele disse, assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Ou seja, ele estava ali a fazer o serviço de sacerdote. Né? E então, eles ficaram a saber o que é que ele estava ali a fazer e a seguir perguntam, já que tu és sacerdote, consultam-se a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. Diga uma coisa, esta era a pessoa ideal para eles perguntarem sobre o que é que Deus queria que eles fizessem. Era uma pessoa que estava completamente fora da vontade de Deus. Era eu acho que disse essa expressão na altura, era um mercenário. Alguém que recebe para fazer o serviço, um serviço que, se fosse não remunerado, não o faria. Não é? E atenção, não estou aqui a dizer que está errado o viver o pastor a tempo integral, nem é por aí que eu estou aí. Estou a dizer uma pessoa que faz aquilo, mas se não lhe pagassem, não fazia. Isso é um mercenário. E o que é que normalmente diz alguém que recebe para dizer coisas às pessoas? Vai dizer coisas desagradáveis? Não. O que é que ele diz? Ide em paz. O caminho que segui está perante o Senhor. Ou seja, força, o Senhor vai abençoar os vossos caminhos. Então, ainda não passa a frente. Ide em paz. Sabem o que é isto? Isto é um mercenário. Um mercenário diz às pessoas aquilo que elas querem ouvir. As pessoas gostam de ouvir isto? Então eu digo isto. As pessoas gostam de ouvir aquilo? Então eu vou dizer aquilo. As pessoas não gostam que eu fale de pecado, de inferno, de condenação, porque é desagradável, sentem-se desconfortáveis. Eu não vou falar disso. E é o que infelizmente acontece em muitas chamadas de igrejas. Não é falado a mensagem da graça de Deus, a mensagem da salvação de Deus, que também fala do perigo enorme em que as pessoas se encontram, o perigo de partirem para a eternidade sem Deus. Não se fala disso, porque é desagradável. E também não se fala de pecado. Porquê? Porque há ali pessoas que, se nós falarmos de certos assuntos, vão começar a sentir-se incomodadas e depois até se vão embora. E se forem embora, depois o saco passa, não é? As coletas, e não entra tanto. E depois o pastor fica ali um bocado sem saber bem o que falar. Se eu falo disto, eles vão ficar chateados comigo e é complicado. Alguém dizia que isto é preparar o sermão em cima da lata do pão. Ou seja, eu vou preparar aquilo que vou falar, mas eu tenho que ter muito cuidado, porque se eu disser alguma coisa que vai ferir, vai beliscar, eu posso ficar sem trabalho. Isto é o que faz um mercenário. Por isso é
É complicado, mas quem quer viver da obra, deve viver da obra e não estar preocupado se vai ferir ou se não vai ferir. Porque se há coisa que fere, o orgulho, se fere o ser humano, é o Evangelho. Já viram coisa mais ofensiva do que o Evangelho? Quer dizer, tu não prestas, tu não vales nada. Tu, por ti mesmo, o melhor que tu fazes para Deus são trapos de imundícia. O Evangelho fere o orgulho do homem. E se alguém se sente bem, domingo após domingo, ouvir o Evangelho da graça de Deus, a dizer, tu não vales nada por ti mesmo, precisas de Deus. Tu és tão mau, tão mau, tão mau, que nem Deus te pode consertar. Tu tens de morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Não há outra forma. Isto sim é ofensivo. E isto alguém dizia há uns tempos, isto a propósito de um médico que não aceitava estas ideologias agora transexuais e tudo mais, que está agora a começar a entrar muito na normalidade, entre aspas. Um homem que se recusava a tratar um homem biológico como se fosse uma mulher. E aquilo foi para tribunal e tudo mais. E disse a dada altura o juiz que aqueles princípios que ele defende são atentatórios à dignidade humana. Atentatórios à dignidade humana. Eu digo-vos, o Evangelho da graça de Deus é atentatório à dignidade humana. Em que sentido? No sentido em que fere o orgulho do homem. Mostra ao homem o quanto ele é incapaz, o quanto ele é incapaz de fazer algo para se aproximar de Deus. No entanto, isto para quem rejeita é realmente ofensivo, é um murro no estômago, é algo extremamente desagradável. Mas para aquele que aceita, é a mensagem mais gloriosa, que confere maior dignidade ao ser humano, porque compreendemos, como eu disse logo no início, que Deus ama-nos tanto, que enviou o Senhor Jesus Cristo a este mundo para nos salvar. Valorizou-nos a esse ponto. Por isso, isto a propósito de dizer coisas ofensivas. É assim, não é ser ofensivo por ser. Chamar, insultar, dizer palavras ofensivas e até possam ser... Porque podemos cair no risco de estou a falar contra o pecado e depois estarmos a ser homofóbicos ou transfóbicos ou outras coisas do género. Portanto, temos de ter cuidado também na forma como falamos e que o Senhor nos dê sabedoria. Mas nunca dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque este mercenário disse o que eles queriam ouvir. Se eles dissessem, eu vou... Se calhar não é boa ideia vocês irem. Ele não sabia, porque ele tinha ligação com Deus. Ele sabia minimamente o que é que Deus tem para dizer. Não sabia. Porque quando o Mica lhe disse, olha esta casa de Deus, queres vir aqui fazer de sacerdote? Ele devia ter dito, não posso. Eu não posso ser sacerdote, eu sou um levita apenas. Além disso, isto é uma casa de ídolos. Mica, abre os olhos. É o que ele devia ter dito. Se ele tivesse um mínimo de compreensão dos planos de Deus, teria dito isso a Mica. E, portanto, ele não era a pessoa autorizada a dizer o que quer que fosse da parte de Deus a estes homens. Então estes homens, o que é que fizeram? Versículo seguinte. Eles foram mais para norte, como eu disse há pouco, vieram de Lisboa, passaram em Coimbra e foram até ao Porto. E lá mais para o norte, chegaram à cidade de Laís. E viram que o povo, isto também é importante o que vamos ler aqui, leiam com atenção. E viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidónios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma no reino que por alguma coisa envergonhasse alguém naquela terra. E também estavam longe dos sidónios e não tinham que ver com ninguém. Penso que é o que diz o resto do versículo. E não tinham que fazer com ninguém. Ou seja, este versículo está ali perdido no meio dos juízes, lá na parte final, e quase ninguém conhece este versículo, mas eu acho que é muito importante. Esta atitude desta cidade. Esta atitude desta cidade é, eu estou aqui, viviam conforme os costumes dos sidónios. Os sidónios eram povos pagãos, povos que não tinham nada a ver com Deus, viviam conforme o costume deles, mas não tinham que ver com ninguém. Nós estamos cá na nossa vidinha e ninguém se mete connosco. E cuidado, infelizmente há alguns que se dizem crentes, eu não estou a dizer que não sejam crentes,
mas que pensam, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Deixam de se congregar, e eu cá estou à minha maneira, ninguém se meta comigo. Importante também o que diz ali. Não havia ali ninguém, naquela cidade, que que envergonhasse alguém naquela terra. Não havia ninguém que dissesse ali, olha, isto está errado, isto está certo. Ou seja, cada um vivia como queria. Era um bocadinho como, era um microcosmos, por assim dizer, era a nação de Israel ali numa cidade só. Não havia rei e cada um fazia o que queria. Não é? O que diz sempre nesta passagem, do princípio ao fim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E não havia autoridade alguma do reino que por alguma coisa envergonhasse alguém naquela terra. Cada um fazia o que queria. Isto é terrível. É terrível alguém viver a sua vida sem ter ninguém que lhe diga, olha, o caminho em que tu vais não é bom. Mas à luz da palavra de Deus, não é, olha, eu não gosto que tu faças isto, por isso não devias fazer. Não, não. A palavra de Deus diz isto. Porque é isto que a palavra de Deus nos diz. Exortai-vos uns aos outros, todos os dias. Não é, eu gosto que seja assim, por isso tu deves fazer assim. Não. É de acordo com a palavra de Deus. Porque é terrível alguém passar a sua vida sem ser, não é envergonhado propriamente, sem ser chamado a atenção. Sem ser disciplinado. E vou pedir, já que estamos aqui, e vocês podem ver a passagem, vou pedir que vejam o primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 1. Já que estamos aqui à procura. Que é importante esta passagem, muito, muito importante. Capítulo 1, versículo 6. Isto acerca de quê? No final da vida de David, houve dois filhos que lhe tentaram tirar o reino. Um deles vocês conhecem melhor, que era o Absalão, que revoltou-se contra o pai e o pai teve de fugir. Foi uma situação muito complicada. Mas mais tarde, já David estava mesmo... já está no primeiro livro de Reis, não é? E o primeiro livro de Reis já é quando entra em cena Salomão. Mas ainda tem ali 2 capítulos onde tem a falar de David. E houve um filho de David, que era o Adonias, que era irmão de Absalão, que quis ser rei em vez de Salomão. Porque o reino já estava prometido a Salomão. E reparem a tristeza que causou ao seu pai no final da sua vida. David foi um homem segundo o coração de Deus, como nós sabemos, mas teve ali algumas falhas com os filhos. Falhas graves com os filhos. E isto aqui diz tudo. Aquele Adonias chegou ao estado em que chegou. Porquê? Está aqui a explicação. Nunca seu pai o tinha contrariado dizendo, por que fizeste assim? Coitada da criança. Coitada da criança que não tem um pai que lhe diga, não é dizer, não posso fazer isto, não posso fazer aquilo. É dizer assim, porquê é que fizeste isto? Ora, explica-me lá. Qual é a motivação para aquilo que estás a fazer? Nós precisamos de pais assim, precisamos de amigos assim, precisamos de amigos que nos exortem à luz da palavra de Deus. Porque alguém que vive toda a vida sem ser contrariado, porque não vou ser desagradável com ele, não... Cuidado, muito, muito cuidado. E naquela cidade de Laís, era assim. Ninguém contrariava ninguém, cada um fazia o que lhe apetecia, cada um vivia à maneira que queria viver. Não havia autoridade. Terrível. Fixem este versículo, acho que é muito, muito importante por 2 aspectos. A importância de disciplinarmos de uma forma amorosa os nossos filhos e também não é dizer faz isto, faz aquilo, é pôr as pessoas a pensar porquê é que fizeste isto? Não é dizer, olha, tu deves fazer isto, mas sim, olha, explica-me, o que é que está por detrás da tua atitude? Muito importante. Vamos então voltar, por favor, a Juízes, isto é um pequeno parênteses. E o que é que aconteceu a seguir? Eles foram lá àquela cidade e viram que aquilo era fácil de conquistar. O povo estava quieto e sossegado, o povo, os sidónios, não estavam longe, eles também não passavam cartão a ninguém, estavam ali isolados. Cuidado com quem vive assim. E já vamos ver porquê. Cuidado. Eles voltaram, então, aqueles que vieram, vamos passar agora, passa a expressão,
vieram de Lisboa, passaram no Porto, passaram também, foram até ao Porto, depois voltaram para a terra deles, né? Voltaram para Dan. E perguntaram, que dizeis vós? Então, a terra é boa, isto vai ser, são favas contadas, portanto, vamos lá conquistar a cidade. E, no versículo seguinte, se eles dizem o que é o povo confiado, não estão a contar em serem atacados. Mas havia outro versículo, acho eu, antes. Que eles falam do... não, versículo 14 agora. Eles foram e disseram, olha, também há lá, já que vamos em caminho, há lá um sítio, há lá uma casa, nós encontramos uma casa, onde tem lá um éfode, trafinhos, uma imagem de escultura e de fundição. E passaram lá em casa dele, versículo 15, foram lá, e o que é que eles pensaram? Olha, já que vamos em caminho para conquistar aquela terra, vamos passar lá em casa do Mica e vamos levar aquela religião toda. Né? Aquilo é uma religião, que eu vos disse. Que no fundo é a religião que o Mica criou. Chegaram lá, sim, e depois 600 homens de guerra, né? Ficaram atrás da porta. Continuam então, e entraram e pegaram daquilo tudo. É tudo nosso, não é? Levaram aquilo, levaram a imagem de escultura, o éfode dos terpins, a imagem de fundição, e os sacerdotes ficam a ver aquilo. E continua. O sacerdote perguntou, o que é que vocês estão para aí a fazer? Isto não disse chamem a polícia, porque não havia, cada um fazia o que queria, não havia autoridade, não havia nada. E então eles disseram, cala-te. Anda connosco, sê-nos por pai e sacerdote. Eu na altura disse a questão do pai e sacerdote que não é de agora, não é só da Igreja Católica, é de milhares e milhares de anos. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem, do Mica, ou ser sacerdote de uma tribo inteira em Israel? Não passem ao versículo seguinte. O que é que diria um homem que está verdadeiramente ao serviço de Deus perante uma oferta destas? Eu diria, não, eu tenho a minha dignidade. Eu andei a servir o Mica que pagou este tempo todo. Eu vou honrar o compromisso que assumi com ele. Isto era se ele tivesse alguma dignidade, alguma hombridade. O que é que diz um mercenário quando tem um contrato e lhe apresenta outro melhor? Alegrou-se o coração, ficou todo contente. Porquê? Porque tinha um sustento interessante que o Mica lhe dava, mas agora ofereceu uma oportunidade de emprego melhor. E sabem como é que diz o mercenário? Eu senti o chamado do Senhor para ir para não sei onde. Estão num certo sítio, aparece uma oportunidade melhor e sentem o chamado do Senhor. Por vezes pode ser o chamado do Senhor Mamon. Do Deus Mamon, pode ser. Cuidado do seu chamado do Senhor Mamon e não o chamado do Senhor. Muito cuidado. Então foi. Foram e levaram aquilo e o Mica, no versículo seguinte, o Mica vê tudo aquilo e corre atrás. E alguns, o versículo antes, os homens que moravam junto à casa de Mica. Reparem, os homens que moravam junto à casa de Mica nunca o ajudaram verdadeiramente. Nunca nenhum foi capaz de lhe dizer, olha, o que é que tu estás a fazer em casa? Já viste a vergonha que para aí vai? A idolatria que para aí vai? Nunca nenhum foi capaz de o ajudar nesse sentido. Que eu na altura até vos disse, o Mica não tinha amigos. Porque um amigo é aquele que nos diz, olha, o caminho que tu estás a levar não é bom. Um verdadeiro amigo é aquele que nos aproxima de Deus. Mas o que é que fizeram estes homens que moravam junto? Agora sim vão ajudar o Mica. Roubaram a religião do Mica, vamos ajudá-lo. Então, não ia dar em nada, não é? Mais à frente. Sim, ele está aqui a queixar-se que vocês roubaram-me e os homens de Dan dizem, olha, vai-te embora, senão ainda acabas morto, basicamente, não é?
tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Ou seja, deixa a coisa ficar assim, nós somos mais, eles eram 600 homens, era um pequeno exército, e ele tinha ali, se calhar, meia dúzia de homens, se calhar sem armas nem nada. Então, o Mica voltou para casa, e os homens de Dan foram. Foram para onde? Para onde é que eles iam? Para Lais. E limparam aquilo tudo. Mataram todos. E porquê? Reparem agora. E ninguém houve que os livrasse, porque quando estavam longe de Sidom, e não tinham relações com ninguém, a cidade que estava no vale... Assim, então, não tiveram ajuda de ninguém. E é este o perigo. Alguém que se isola, alguém que diz ninguém tem nada a ver com a minha vida, o que é que lhe vai acontecer? Chega o dia mau. E quem é que os ajuda? Pode ser a destruição final da pessoa em termos espirituais. Se afasta, se diz ninguém tem nada a ver com a minha vida, e depois chega o dia mau. Chega um dia onde não temos ninguém para nos ajudar. Claro, temos sempre o Senhor. Mas o estrago pode ser tão grande que já não dá para... Não há solução possível. Não tinham que ver com ninguém. Aqui não tinham relações, mas ali não tinham que fazer com ninguém. Exatamente. Não tinham relações com ninguém. Eram isolados. Cuidado com isto. A cidade de Laís dá-nos esta lição importante. Cuidado com o isolar-nos. Cuidado com a expressão que é horrível. Eu acho que é horrível no meio dos crentes, mas por vezes eu. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Portanto, cuidado. E continuando, habitaram nela e deram o nome de Dan, que era o seu pai, o filho de Jacó. E continuando, é importante o versículo 30. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, possivelmente este Jonatas era o tal sacerdote. Ele e os seus filhos são os sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro da terra. Dia do cativeiro da terra, eu penso que será já mais tarde, quando a nação de Israel vai de cativeiro. Assim, pois, versículo 31, assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Ou seja, o que é que aconteceu? Isto tudo começou com Mica, com um homem que tinha uma ideia errada de Deus. Fez umas imagens em casa. Fez tudo errado. Contratou um levita para ser sacerdote lá em casa. Depois, ele pensavam que estavam a fazer todos bem. E a seguir, chega a tribo de Dan, leva aquilo tudo, leva a religião, aquela aparelhagem toda com eles, e é a ruína espiritual toda aquela família, toda aquela tribo. Porque todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló, era aqui que se adorava a Deus. O único lugar que Deus tinha determinado para o adorar, o que aconteceu? A tribo de Dan esteve completamente fora do culto a Deus. Estava? Vão ver aqui? Estabeleceram para si a imagem de escultura. Todos dizem que a casa de Deus esteve em Siló. Aqui adorava-se a Deus. Aqui adorava-se a Deus? Não. E tudo por causa de alguns que pensaram que era uma boa ideia pegar numa imagem de escultura, pegar naquele sacerdote que não era sacerdote nenhum e estabelecer ali um culto. E por isso é que nós vemos ao longo da história da nação de Israel, vemos que havia sempre, mesmo quando havia um bom rei, e houve alguns, houve o rei Davi, depois houve o rei Asa, o rei Josafá, o rei Ezequias, o rei Josias, por aí fora, houve alguns bons reis. Mas a dada altura diz assim, porém ainda se queimava, se queimava nos altos. Havia ali sítios, havia uns focos de resistência, mesmo quando havia um rei bom e que tentava limpar tudo. Houve o rei Asa, limpou os rapazes escandalosos da terra, que penso que sei o que seriam esses rapazes escandalosos. Limpou aquilo tudo. Mas havia sempre ali focos de resistência. E porquê? Era coisas destas. Não sei se sabem. Raquel, podes procurar Neustan.
Neusta. Aí na Bíblia e depois projetar aqui. Neusta, com til, penso, ou com AN. Não consigo procurar só passagem. Só passagem, ok. Eu vou ver se consigo enquanto falo. Não sei, vocês lembram-se do episódio da serpente de bronze que o Senhor usa para salvar o povo que tinha sido picado? Sabem o que aconteceu a essa serpente de bronze? Alguém sabe o que aconteceu a essa serpente de bronze? Por alguma razão nós não temos hoje a Arca da Aliança. Há quem diga que tem a cruz de Cristo, não é? Eu costumo dizer que os bocados da cruz de Cristo os bocados da cruz de Cristo cá por aí espalhados pelo mundo dava para construir a Arca de Noé. Mas como é que... o que é que aconteceu? O rei... Eu já estou a acabar, eu peço desculpa, mas acho que é importante isto aqui para verem como o coração do homem é terrível. Exatamente. Que passagem é? Segundo o livro dos Reis 18:4. Isto foi o rei Asa, penso eu. Não sei ao certo que rei foi. Tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera centenas de anos antes. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neusta. Imaginem o coração do homem. Deus diz, faz isto. É claro, não faz imagens de escultura. E havia alguns que queimavam incenso, chamavam Neusta. Porquê? Por causa de desvalorizarem a palavra de Deus, desvalorizarem a comunhão com o povo de Deus, desvalorizarem, acima de tudo, o próprio Deus. É terrível. O coração do homem é assim. E nós podemos... Não vou dizer, olha, alguns de vocês andam lá com imagens de escultura em casa. Não estou a dizer isso. Mas podemos encontrar substitutos de Deus. Podemos incorrer em viver de uma forma contrária ao que a palavra de Deus ensina e pensarmos que estamos a fazer tudo bem. Isto é terrível. E aceitemos a repreensão do nosso irmão que, segundo a palavra de Deus, mas também quem repreende também tem que ter algum tato, algum cuidado. Não é? Não devias fazer isto. Se for uma coisa grave, claro que sim. Pode acontecer, mas a pergunta, qual é a pergunta? Se levarem alguma coisa daqui, qual é a pergunta que nós devemos fazer a alguém? A pergunta que David nunca fez. A pergunta que, infelizmente, David nunca fez ao seu filho. Qual é? Por que fizeste assim? É esta a pergunta que deve ser feita para exortarmos o nosso irmão, que não anda bem. E se nos fizerem nós essa pergunta, paremos um bocadinho para pensar, porquê é que eu estou a fazer as coisas desta maneira? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a meditar nesta passagem, nestes 2 capítulos, que provavelmente nunca pararam a ler. Se calhar quem leu a Bíblia do princípio ao fim já passou por ela, mas não é o tipo de passagem onde a gente para 2 vezes para ler. Mas tem lições preciosas, lições muito importantes. E que o Senhor nos livre de cair no erro de Mica. Não necessariamente em idolatria, mas de colocar outras coisas acima de Deus e de vivermos de uma forma contrária ao que a palavra de Deus diz e pensar que estamos a fazer muito bem. Porque depois o mal, o que aconteceu ao mal, não ficou na família de Mica, alastrou-se para uma tribo inteira e foi uma desgraça, uma miséria espiritual para todas aquelas pessoas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos livre de semelhante destino. Está bem? Muito obrigado por este bocadinho. Que o Senhor nos abençoe.